Vamos falar então sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professor Alexandre Coelho, já aqui em tela com a gente para trazermos um balanço do que foi essa conversa entre o presidente Lula e Donald Trump. Tudo bom, Alexandre? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bem, a gente acompanhou ali a declaração do presidente dos Estados Unidos, destacando principalmente a questão das tarifas, né, que foi um dos temas que aparecem tanto na fala de Donald Trump quanto na fala do presidente Lula. Te questiono, Alexandre, o que a gente pode colocar como o grande saldo dessa reunião que aconteceu entre Lula e Trump na Casa Branca? Bom, o saldo aqui, se a gente pode dizer, do ponto de vista positivo, com certeza foi político. Olhando do ponto de vista do presidente Lula, foi político no sentido de que ele mostra que ele tem boas relações com o presidente Trump e que consegue e atua como um estadista quando necessário, né? E o que acontece? A oposição, né, tem tentado colar no presidente Lula de que ele não consegue, de que ele é um impedimento para as boas relações com os Estados Unidos. Com relação a esse encontro, Lula sai mostrando que não, muito pelo contrário, que quem tem boas relações e a chave para resolver, pelo menos do ponto de vista diplomático, presidencial, né, como a gente vê aqui, uma diplomacia fortemente presidencial, como é o caso do presidente Lula, é o próprio Lula e não a oposição, né? Então, quer dizer, o saldo foi muito positivo do ponto de vista político e eleitoral para o presidente Lula. De fato, não poderia se esperar muito em termos de assinatura de acordos, porque não houve encontros prévios entre equipes técnicas, enfim. O encontro me pareceu muito mais para manter as arestas entre os dois presidentes afastadas, ou seja, para tentar manter sempre um fluxo e um canal de comunicação, né? Porque também tem um ponto, né? Se você atualmente com a crise envolvendo o Oriente Médio e com diversas outras questões envolvendo minerais críticos e falas tanto do presidente Trump quanto do presidente Lula, às vezes poderia começar talvez a separar ou a piorar o canal de comunicação que tinha sido aberto entre os dois no ano passado. Então, ontem foi um momento de reabertura ou de manutenção desse canal de comunicação que até agora tem sido positivo entre os dois presidentes. Logo no início da sua avaliação, Alexandre, você destaca o saldo político para o presidente Lula após esse encontro com Donald Trump. E no caso de Donald Trump, qual que é o saldo para ele, até mesmo quando a gente observa o timing em que essa reunião acontece? Tem recado para a China nesse encontro com Lula? Sim, né, do ponto de vista simbólico, e isso é muito importante dentro das relações internacionais, para o presidente Trump, mostrando ao seu eleitorado que ele continua, né, tendo um bom relacionamento, pelo menos com uma potência regional como é o Brasil. E para a China, né, a gente pode entender o seguinte, que Trump ele continua e quer muito ter boas relações aqui com o Brasil, porque existem muitos interesses importantes. O Brasil é muito estratégico do ponto de vista dos minerais críticos, por exemplo, né? E Trump, de fato, quer manter essa boa relação com o Brasil. Agora, eles estabeleceram um prazo de 30 dias, né, para poder negociar, de ponto de vista técnico ou efetivo, diversos pontos. Minerais críticos, de fato, não se chegou a nenhum ponto e, a meu ver, nem poderia se chegar, porque foi bom para o Brasil até agora, pelo menos, porque a gente ainda está
discutindo a legislação sobre, né? E é importantíssimo que a gente tenha essa discussão e o mais breve possível saia, né, pelo menos o nosso enquadramento legal sobre esse assunto muito importante, porque enquanto a gente não tiver as nossas diretrizes, os acordos aqui estão sendo feitos, os acordos de iniciativa privada estão acontecendo, né, e o Brasil, sem um norte legal para tratar desse assunto, continua sem controle e sem tentar absorver ou conquistar questões positivas aí. Por exemplo, transferência de tecnologia, né? Portanto, quando a gente fala aqui nesse encontro, com certeza foi positivo para o presidente Trump, tanto internamente quanto externamente, né? Pelo menos algo positivo, porque ele está muito enfraquecido em virtude da, digamos assim, derrota estratégica com o Irã, né? E isso, pelo menos, deve ter sido uma reunião um pouco mais daquelas de preciso de algo positivo no momento. E ele tentou transformar e conseguiu transformar essa reunião em um ponto positivo dentro da sua agenda cheia de questões problemáticas e negativas, né? É o balanço que temos desse encontro para Brasil e Estados Unidos na visão do Alexandre aqui em conversa com a gente. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima. Até uma próxima, um abraço.